Ficção estratégica para existir no tempo. Bruna Vaga e Monalisa Silva. Momento 1. Eu também sou subjetiva. Grace Passou, Virginia Woolf e Clarice Lispector. As três autoras optam por utilizar vozes radicalmente calcadas na subjetividade de primeira pessoa ao descreverem o universo de suas criações. Os textos são marcados por percepções sensoriais, emocionais e da memória. É importante frisar, no entanto, que essa escolha narrativa não representa uma deficiência das autoras, algo como uma dificuldade de narrar objetivamente, mas sim uma opção por construir vozes que elaborem, em sua forma, o mundo interno de personagens atravessadas por questões históricas de gênero. Grace Passou. É original de Pirapora, Minas Gerais. Perdeu o pai, funcionário público, quando ainda era recém-nascida e viu a mãe enfrentar a pobreza e todas as dificuldades de uma família que sai do interior para a cidade grande. Com a morte do marido, a mãe de Grace decidiu migrar com os 7 rebentos para Belo Horizonte. Morando no bairro Alípio de Melo, na periferia da capital mineira, Grace teve a vida muito atrelada à arte, entrando em contato com livros e presenciando inúmeras conversas entre sua mãe e seus irmãos mais velhos sobre teatro, música e exposições de arte. Coisa de quem pode viver eroticamente distraída, língua torta, sem, objetivo. Coisa de corpos que param tanques de guerra. Sabe corpos assim que param tanques de guerra? Atriz, dramaturga, diretora e curadora. Em peças traduzidas para vários idiomas, cria fábulas contemporâneas metafóricas, que se distinguem por evidenciar o jogo de forças entre a ficção construída e o real da situação que apresenta. Mata teu pai. Mulher. Ela quer me ver louca. É isso que ela quer. Ela quer que eu diga que tô em febre porque fui largada. Ela quer que eu diga que eu tô tão insana que sou capaz de matar a mulher que tá com o pai de vocês. Mas é ele que tem que morrer. Se vocês tivessem, de verdade, a justiça dentro do coração de vocês, vocês o matariam. Eu fui torturada. Eu tive que fugir da minha terra. Eu carreguei ele nos braços. Tudo tá difícil para todas nós, mas sou eu que crio vocês. Eu dei de mamar. Foi daqui que saiu o leite. Eu que invento programas para vocês crescerem como gente. Eu arrumei emprego pro pai de vocês. Eu. Se vocês carregassem a justiça no peito, matariam. Sim, vocês o matariam. Por que vocês não matam? Por quê? Por quê? Por quê? Esse cara quer me ver louca. É isso que ela quer. Ela quer que eu diga que eu tô com febre porque eu fui largada. Ela quer que eu diga que eu tô tão insana que eu sou capaz de matar a mulher que tá com o pai de vocês. Mas é ele que tem que morrer. Se vocês guardassem de verdade a justiça dentro do coração de vocês, vocês o matariam. Eu fui torturada, eu tive que fugir da minha cidade, eu carreguei ele nos braços, eu dei de mamar, foi daqui que saiu. Eu sei que tá difícil pra todas nós, mas sou eu quem crio vocês. Eu arrumo o programa pra vocês crescerem como gente, eu arrumei emprego pro pai de vocês, eu! Se vocês guardassem de verdade a justiça dentro do coração de vocês, vocês o matariam. Por que não o matam? Por quê? Uma bomba. A mulher desfalecida acorda subitamente. Mulher. Eu não sou paulista. Vim do Nordeste, criei sozinha minhas filhas, já fiz aborto, tenho xx anos, já amei uma mulher, tenho saudade da minha terra, tenho saudade da minha mãe, me masturbo. Um dia, um homem me deixou esperando na rodoviária. Tínhamos combinado de fugir. Passei a vida cozinhando para minhas filhas. Sempre penso em explodir minha casa. Não sei o que é amor.
Em Mata Teu Pai, Grace Passou reconta a tragédia grega Medeia, de Eurípides, realocando temáticas comumente associadas à obra ao contexto presente. A construção de Medeia como uma estrangeira é reformulada para retratá-la como migrante do Nordeste para o Sudeste, cercada de outras mulheres em condições similares de deslocamento. Enquanto a tragédia original é regida por normas da organização social grega antiga, os conflitos na obra de Passot centram-se em temas contemporâneos como o abandono parental, a sobrecarga de funções familiares e domésticas sobre a mulher, além de questões raciais e de classe entre a protagonista, que é branca, e a nova esposa de seu ex-marido, uma mulher negra que havia sido sua empregada doméstica. Mata Teu Pai é um monólogo. Assim, toda a fábula chega ao interlocutor da obra através da voz de Medeia. A narrativa é transmitida de forma não linear, composta como um quebra-cabeças de sonhos, falas direcionadas às suas filhas, relatos de memórias e diálogos da personagem com outras mulheres. Virginia Woolf, escritora modernista criada em meio à burguesia inglesa, é educada em casa por ainda não ser permitido que meninas frequentem instituições de ensino à época de sua infância. Casa-se com o crítico Leonard Woolf, com quem permaneceria até o fim de sua vida, e fundaria a Hogarth Press, editora que publicaria títulos da própria Virginia e de autores como Gertrude Stein e Anna Freud. Apesar do casamento, sabe-se que Woolf relacionou-se com mulheres ao longo da vida. Woolf suicida-se aos 59 anos. Rumo ao farol. O que significava tudo aquilo? Até agora, nunca fizera a menor ideia. Uma raiz quadrada? O que era isso? Seus filhos sabiam. Apoiou-se neles, e em raízes cúbicas e quadradas, pois era disso que falavam agora, e de Voltaire e de Madame de Staël, do caráter de Napoleão, do sistema francês de posse de terras, de Lord Rosebery, das memórias de Creevy. Deixou-se apoiar e sustentar por essa admirável estrutura da inteligência masculina, que se movia para cima e para baixo, de um modo e de outro, como vigas de ferro que atravessam a estrutura oscilante que sustenta o mundo. De modo que podia confiar nela inteiramente, até mesmo fechar os olhos ou piscá-los por um momento, como uma criança a olhar uma árvore de seu travesseiro e ver suas infinitas camadas de folhas. Então ela acordou. A estrutura ainda estava em movimento. William Banks elogiava os romances de Waverley. Rumo ao Farol tematiza a natureza subjetiva da realidade, mote espelhado pela própria estratégia narrativa da autora. Woolf atesta que a realidade não apenas depende de percepções pessoais, como não é nada além de um acúmulo delas. Há uma complexa contradição na construção da protagonista, Sra. Ramsay. Ao mesmo tempo em que está constantemente atuando como uma figura passiva, de mediação, acolhimento e apoio, evitando impor-se de forma abrasiva na vida familiar, o leitor tem acesso à narrativa exclusivamente através da percepção da personagem, que produz uma profusão de juízos sobre essa mesma vida familiar. Ao mesmo tempo em que a Sra. Ramsay é continuamente subestimada, o leitor está recebendo a narrativa dessa desqualificação através do próprio olhar perspicaz da narradora. Como é comum na obra de Virginia Woolf, é impossível distinguir digressão de fábula. A narrativa moldada pelo fluxo de pensamento da narradora embaralha espaço e tempo, fazendo com que informações importantes para a trama sejam reveladas ao leitor através de um encadeamento de ideias provocado pelo contato com um objeto, através de uma memória evocada por uma palavra pensada, da fala de um personagem, etc. Um intervalo mínimo de tempo dentro da fábula pode estender-se em uma longa descrição do cenário, do comportamento dos personagens, das relações familiares e sociais dos envolvidos. Clarice Lispector. Nascida em família judia como Shaya Pinkassivna Lispector, na Ucrânia, aos 2 anos de idade emigra para o Brasil devido à Guerra Civil Russa e passa a residir em Recife, declarando ao longo da vida sentir-se verdadeiramente pernambucana. Aos 14 anos, emigra para o Rio. Ingressa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Torna-se escritora e jornalista. O ovo e a galinha. Dentro de si, a galinha não reconhece o ovo, mas fora de si também não o reconhece.
Quando a galinha vê o ovo, pensa que está lidando com uma coisa impossível. E com o coração batendo tanto, ela não o reconhece. De repente, olho o ovo na cozinha e vejo nele a comida. Não o reconheço e meu coração bate. A metamorfose está se fazendo em mim. Começo a não poder mais enxergar o ovo. Fora de cada ovo particular, fora de cada ovo que se come, o ovo não existe. Já não consigo mais crer num ovo. Estou cada vez mais sem força de acreditar. Estou morrendo. Adeus. Olhei demais um ovo e ele me foi adormecendo. A galinha não queria sacrificar a sua vida. A que optou por querer ser feliz. A que não percebia que se passasse a vida desenhando dentro de si, como numa iluminura o ovo, ela estaria servindo. A que não sabia perder-se a si mesma. A que pensou que tinha penas de galinha para se cobrir por possuir pele preciosa, sem entender que as penas eram exclusivamente para suavizar a travessia ao carregar o ovo, porque o sofrimento intenso poderia prejudicar o ovo. A que pensou que o prazer lhe era um dom, sem perceber que era para que ela se distraísse totalmente enquanto o ovo se faria. A que não sabia que eu é apenas uma das palavras que se desenham enquanto se atende ao telefone. Mera tentativa de buscar forma mais adequada. A que pensou que eu significa ter um si mesmo. As galinhas prejudiciais ao ovo são aquelas que são um eu sem trégua. Nelas, o eu é tão constante que elas já não podem mais pronunciar a palavra ovo. Mas quem sabe era disso mesmo que o ovo precisava, pois se elas não estivessem tão distraídas, se prestassem atenção à grande vida que se faz dentro delas, atrapalhariam o ovo. Comecei a falar da galinha e há muito já não estou falando mais da galinha, mas ainda estou falando do ovo. Em O Ovo e a Galinha, Lispector recusa-se a configurar propriamente uma fábula, conectando ideias sem estabelecer uma ordem narrativa rigorosa e estruturando o conto segundo as coordenadas da causalidade. A autora usa de frases curtas, de sintaxe simples, frouxamente encadeadas, que podem ser associadas a uma certa maneira infantil de pensar. Infantil no sentido de algo anterior a um entendimento finalizado de mundo. Lispector parece criar o mundo ao redor de sua narradora enquanto escreve, narrando coisas que acaba de descobrir sobre os arredores. Mesmo que a autora nunca tenha associado-se ao feminismo em sua vida, inclusive criticando o movimento como algo burocrático, o olhar contemporâneo sobre sua obra pode identificar atravessamentos de questões de gênero em seu texto. Não é gratuito o fato de que as personagens femininas de repente se encontram num outro mundo, não domesticado, selvagem, em que podem experimentar livremente a reinvenção de si mesmas, afirma a professora Nádia Batella, biógrafa da autora. Momento 2. Se eu não me inventar, eu não vingo. Angélica Lidell, Johnny Carlos e Johnny Salaberg. Angélica Lidell inicia sua trajetória artística como autora dramática nos anos 80. Depois de cursar estudos de psicologia e arte dramática, forma, em 1993, a companhia Atrabilis Teatro. Com ela, leva à cena seus próprios textos e atua em direção, cenografia e interpretação. Ao mesmo tempo em que transita por outros gêneros literários, como a poesia, Lidell desliza para o mundo da performance e da instalação, dimensões com as quais sua obra teatral está estreitamente ligada. Suas produções se caracterizam pela crítica social, por um expressionismo pungente, pela pureza e busca de significados através da dor e da subversão. Eu não sou bonita. Tenho 46 anos. Nós, mulheres mais velhas, não prestamos, não é? Damos nojo mesmo, não é? Nós andamos sozinhas melhor que qualquer indigente. Sentimos mais medo que um doente quando acordamos de manhã. Deveriam entender essa palavra de uma vez por todas. Eu falo com medo porque sei que ele me ouve. Ele sempre está ouvindo. Eu queria cortar os dedos da minha mão com toda a calma. Comer a mim mesma com toda a calma. Aliás, hoje estou bem calma. Aprendi a não desenvolver a força, às pressas. Aprendi a respeitar a distância como se um padre me empurrasse com o cabo de uma vassoura. É isso que fazem com insetos mortos. São empurrados com o cabo de uma vassoura. Aprendi a odiar meu corpo de mulher, à força. A aprendizagem é sempre obrigatória. Você é educada obrigatoriamente. É afastada obrigatoriamente. Fizeram com que sinta culpa por ser mulher. Merda. O que fizeram com a minha autoconfiança, droga?
Vocês fuderam a minha confiança e agora quero ser uma porcaria de homem. E quero ser uma porcaria de homem apesar de ter nojo deles, pra ter nojo de mim mesma. Quero ser uma porcaria de homem pra ser medíocre, idiota, filho da puta e vencer, e governar, e impor minhas condições e regras, e fuder quem eu quiser, sem que me fodam. Quero ser um puto pra ser um pinto entre pintos, ao invés de uma perereca entre pintos. Quero ser uma porcaria de homem pra ser um soldado e dar um tiro em mim mesmo na frente do presidente da França, e pra ser um homem, entro e mijo nos mictórios. Mijar em mictórios faz parte do meu treinamento espiritual. Já estou cansada de ser mulher. Não se esforcem, não vou amá-los. Muitos textos trazem uma forte carga misógina, repudiando a mulher e suas representações. Talvez a radicalidade de Liddell resida na sua maneira de colocar as questões do feminino de forma que elas não se adequem a uma lógica de afirmação de uma identidade feminina ou de uma luta reivindicatória pelos direitos das mulheres. O feminino em Liddell só pode ser tomado em sua negatividade ou em sua dimensão abjeta. Naquilo que se nega a encontrar plena simbolização no campo das trocas sociais ou servir a categorias afirmativas. Com efeito, é dela também a frase: meu ponto de vista é absolutamente antissocial, reforçando sua recusa em adequar seu teatro a qualquer luta identitária. Dessa forma, a desidentidade termina por apontar para o aparente paradoxo de uma obra que se declara pornograficamente pessoal. O feminino objeto na obra de Angélica Liddell, Janaína Fontes Leite. Dione Carlos. Escrever é um processo difícil, mas que deu voz ao meu eu interior. Atriz, dramaturga, roteirista e curadora, oriunda de uma família de artistas que não conseguiram viver de sua arte. Sente orgulho de seu trabalho e da criação de suas produções. Descreve também a importância do negro no teatro, espaço que coloca o poder da criação em suas mãos. Estão presentes em seus trabalhos a ancestralidade e a luta incansável para colocar o negro como protagonista de sua própria história. O pai dos pesadelos nos obriga a hibernar, mas há luz na caverna. Golfinhos nos canais de Veneza, cabras e bodes nas ruas do Reino Unido, ninhos de passarinhos nos retrovisores dos carros, tartarugas desovando nas praias do Brasil, mulheres grávidas, bebês nascendo, crianças brincando, cataventos girando, um céu absolutamente azul, nuvens muito brancas, algo ainda quer existir. Era uma vez um homem que não andava de ônibus, de metrô, muito menos de trem, que não lavava a própria roupa nem preparava o alimento que comia, sempre cercado de súditos, seguranças e puxa-sacos, passageiro de carro blindado com vidros fumê, um homem triste. Um homem triste, com gel no cabelo. Eis a descrição de um príncipe. Perfume francês no valor de um salário mínimo. Relógio suíço no valor da entrada de um apartamento. Óculos americanos no valor das prestações de um carro zero. Paletó italiano no valor das compras de mercado anuais de uma família. Um homem triste, que a cada 4 anos se vê obrigado a beber café com leite em botequim, forçado a segurar filho dos outros no colo, sujeitado a abraçar pessoas suadas na rua, um homem triste. Escravo do álcool gel, dono de um sorriso de marfim retirado da vida de um elefante chamado povo, senhor de gestos curtos, de tiros a queima-roupa, sem pólvora nas mãos, apenas uma caneta, um papel, um e-mail, uma ligação, e está feito. Fecha escolas, abre prisões, privatiza, delega, terceiriza. Qual é? Fecharam o portão da escola na minha cara e eu meti o pé, coloquei a mão, tranquei a escola por dentro. Eu disse não. Malala. Proibido menina na escola. Mulá significa líder religioso, como um padre, um pastor, um rabino. Mas o mulá da rádio é um profeta sem rosto, dele só temos a voz. Ele prega uma religião que eu não conheço. Não é a mesma religião que eu sigo.
Não é o mesmo Deus em que eu acredito. Na minha religião, o ser humano deve buscar todos os meios para ter conhecimento. O Deus para o qual eu rezo é clemente e misericordioso. Ele não tira as meninas da escola. Ele não as castiga, não as aprisiona em casa. Eu uso meu véu como bandeira. Eu ainda gosto de rosa. É a minha cor favorita. Escondo os livros no meu véu. Eu escrevo sob um pseudônimo, um nome inventado. O Mulá está em todas as rádios. Eu estou espalhada pelos computadores do mundo. O Mulá FM toca na minha casa também. Eu estou pelo mundo sendo lido em um blog. O Mulá prega na rádio uma palavra sem espaço para Deus. Haram significa pecado, e tudo é haram na boca do Mulá. Deus vigia e pune os infiéis, e os infiéis são todos aqueles que o Mulá acusa. Será que eu sou uma infiel? Será que eu tenho cara de infiel? Será que eu caminho como uma infiel? A audiência da Rádio Mulá FM só aumenta. Eu não. Continuo com a mesma altura do verão passado, mas o Mulá não. O Mulá cresce muito. Agora tudo é haram, tudo é pecado. Malala A apresenta duas garotas, a ativista Malala e a estudante secundarista de uma escola ocupada. As falas da secundarista remetem ao rap e repente, as de Malala ao Islã. Separadas territorialmente, são unidas dramaturgicamente pela temática da luta pela educação. Dione dá forma a casos reais de forças externas impedindo o acesso de meninas à educação, utilizando imagens contemporâneas de resistência e luta feminista e estudantil. A dramaturgia, trazendo essas duas figuras de contextos bastante distintos, tem voz própria e opinião bastante presente, que aproxima as duas jovens na busca pelos direitos. A irmandade entre suas lutas, mesmo que em línguas e geografias diferentes, é destacada pelas escolhas formais da dramaturga. Ambas sobrevivem à violência estatal, e a voz final de cada uma é um chamado, uma continuação, uma certeza que a luta segue. A termina com a frase que ficou bastante famosa nas manifestações do movimento de ocupação das escolas. Não tem arrego, você fecha a minha escola e eu tiro teu sossego. E Malala, também com um chamado. O meu véu é rosa, o meu véu é uma bandeira, o meu véu é um estandarte. Eu ganhei esse combate, estou pronta para o embate. Johnny Salaberg, ator e dramaturgo, nasceu em Guaianazes, extremo leste de São Paulo, e formou-se pela Escola Livre de Teatro de Santo André. É membro fundador do Bonde. Entre seus trabalhos, publicou as peças Mato Cheio, Parto Pavilhão e Buraquinhos, ou O Vento é Inimigo do Picumã, pela editora Cobogó. Esta última foi eleita a melhor peça de 2018 pela Folha de São Paulo, além de ter sido vencedora em 7 categorias nas principais premiações teatrais do país. Ganhou a 4ª Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos do CCSP e foi o dramaturgo mais jovem a ser indicado ao Prêmio APCA de Dramaturgia. Teve diversas peças encenadas em parceria com companhias de teatro do estado de São Paulo. Suas criações são adotadas como referência e material de estudo em universidades federais e estaduais e em escolas de teatro no Brasil, e em estudos de teatro negro na Noruega pela revista Norsk Shakespeare Teater Tidskrift. Buraquinhos ou O Vento é Inimigo do Picumã. O policial que está no banco do passageiro sai da viatura com a mão direita na arma pendurada em seu cinto. Eu começo a correr para o sentido contrário. Ele corre atrás de mim com toda a fúria que se pode ter. Os pães pulam dentro da sacola e eu os agarro em minha barriga. As folhas das árvores dançam agora com as tiras da rabiola que estão presas nos fios de eletricidade. Perto delas estão alguns pares de tênis amarrados pelo cadarço. Em rua de periferia sempre tem muitos postes e muitos fios. As teias eletrônicas dão luz aos gatos que iluminam uma vila inteira. Eu avisto um poste com alguns buracos e começo a subir até chegar nos fios de eletricidade. Ele me olha lá de baixo com a arma apontada em minha direção. Eu corro nos fios tentando me equilibrar para não cair. Seguro a sacola cheia de pães com força e olho para os postes. Existem muitos deles. Vou correndo nos fios, alcançando todos os postes que vejo. Eu olho para baixo e o vejo correndo com uma mão no cinto e a outra segurando a arma. Aqui começa a jornada para salvar esse pequeno corpo negro ambicioso, que corre com uma sacola de pães nas mãos. Por essas ruas a saga é diária e é preciso ser ligeiro.
Os pássaros voam ao meu lado tentando bicar os pães dentro da sacola. Por aqui, criam-se asas em dias de emergência. Os meninos pretos dessa terra nascem com ligamentos nas costas, ao lado das escápulas. São pequenas penas que se desenvolvem à medida que o perigo aumenta. As asas ajudam os meninos pretos a fugir do algoz branco e peitudo. Não se tem manual de instrução. O jogo pode começar em qualquer lugar e a qualquer momento. É preciso estar atento, pois as balas perdidas voam para todos os lados. Eu sigo correndo nos fios, tentando me equilibrar entre a sorte e o azar. A primeira cena que surgiu foi a 7, que é quando ele narra que o policial tá correndo atrás dele e tudo mais, movimento 7. E aí, quando eu desenvolvo, eu faço um movimento ao contrário. Eu já tinha um final, então desenvolvo toda a trajetória deste menino para chegar na cena que eu tinha. Buraquinhos eu considero que ele é uma geladeira com muitas coisas, muitas comidas, muitas cores, muitas referências. Mas a maior parte delas, eu acho que, se a gente for pegar o osso mesmo da dramaturgia, são memórias minhas com a minha família, né? Então, quando fala da tia, é a minha tia Rose. Quando fala do meu tio, é o meu tio Mister. O cachorro, a vasilha de vidro azul. Então, tudo existe, né, no meu imaginário e que também eu tentei levar para dentro da peça, só que isso vai se desconstruindo, né? Vai saindo um pouco das minhas memórias, da minha família e vai indo para memórias que eu estava ficcionalizando ali com esse menino, né? E à medida que eu fui escrevendo, eu também fui escrevendo junto com ele, assim, né? Eu fui me escrevendo, assim. Buraquinhos, ou O Vento é Inimigo do Picumã, trata da trajetória de um menino negro que foge das balas da polícia. Salaberg utiliza de elementos fantásticos, fazendo o menino andar pelos fios, voar pela América Latina, costurar os buracos dos tiros, carregar seus órgãos numa sacola de pão. Na ficção, o menino sobrevive. A ficção é instrumento para que a história seja narrada na direção da vida, ao contrário daquilo que a realidade tem a tendência de mostrar. Mas, e se, diante de todo o caos, escrevêssemos com leveza? E se, em vez de entregarmos um panfleto, comermos uma sopa de letrinhas? Escrever com leveza, neste caso, é a luz no fim do túnel ou o paredão no fim da rua. Alguns gostam e outros não. A noção de leveza é algo relativamente intuitivo e recorrente, usado para dizer coisas não tão leves de outra maneira. É uma vírgula que dói mais que um soco. Mas como pode, nesse mundo tão cabreiro, o açúcar que falta no pote sobrar em nossas palavras? Como pode a existência, ainda que desgraçada, ser doce? Johnny Salaberg. Exercícios. 1. Estratégias no fronte da cena. Escrita automática. Como você encontra sua força? Partindo do trecho a seguir, escreva sem parar por 5 minutos, sem se preocupar com normas gramaticais, ortografia ou qualquer regra. Agora, em 3 minutos, selecione as 5 palavras mais importantes da escrita produzida. A partir dessas 5 palavras, crie um refrão como o "Eu sou forte como um cavalo novo com fogo nas patas correndo em direção ao mar", do texto de Passot. Se eu não gosto, eu invento. Práticas para ficcionalizar documentos. 1. De comer fotografia. Produzir colagens nas fotografias de família. Substituir o rosto da mãe pelo seu próprio. Recortar a cabeça do pai e colocar um animal no lugar. Colorir fotos em preto e branco. Mudar o cenário da foto. 2. Não me escreve que eu te respondo. Responder cartas que não lhe foram endereçadas. Produzir um texto-resposta a uma carta de amor da sua irmã ou uma possível resposta para uma carta de cobrança em nome sujo, etc. 3. Desnorteada. A partir da obra de Joaquim Torres Garcia, América Invertida, desacreditar os mapas já existentes, buscar maneiras de burlar os mapas e as rotas, apagar as linhas delimitadas e formar novos desenhos.